Bem-vindo ao Celebrando a Recuperação. Você que está aqui, seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar seguro, onde Deus pode falar com você, onde Deus pode transformar a sua vida e onde você pode rasgar o seu coração. Independente da quantidade de pessoas, nós servimos o mesmo Deus, um Deus de domingo e um Deus de quarta, e a gente tem que fazer o melhor para Ele, amém? Eu creio nisso. E eu quero te convidar a cantar uma canção que diz Príncipe da Paz. Eu vou pedir para as mulheres repetirem com esses dois garotos aqui, com esses dois jovens, na hora da divisão. Mas a gente vai cantar com muita alegria, sabendo que Ele é o nosso Rei. Em nome de Jesus, amém. Palmas assim, ó. Hey! Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de adoração, de adoração. De adoração, eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, te amarei. E Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, ao Rei do amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, e adoro, Ele é o poder, me salvou, Ele está, Ele ressurgiu, Ele reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, Salvador e Messias, amigo próximo, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. A gente vai repetir. Ele é o meu Senhor. Declare, sério. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é o Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Oh, 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 oh.
Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor para sempre. 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 Vai ficar mais bonito assim, ó. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cruz brincar. Me alegro por te pertencer. Você pode erguer o mais alto que você puder. O teu amor me alcança e me faz louvar de mim. Cantarei teu amor para sempre. 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 O coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia. Cantaremos esse amor de Deus para sempre, pela graça e pela bondade de Jesus nas nossas vidas. Bondade de Deus. Aleluia.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Todos de vós que me guiem em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Cante forte, Zé. Vem! Oh! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. De Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos te agradecer porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que cura, que restaura, que transforma, Deus. E nós sabemos que a tua bondade nos seguirá dia após dia, Pai. E nós estamos aqui, quarta-feira, com o coração aberto, a tratar as nossas feridas, as nossas recuperações. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém.
Eu vou pedir que esses músicos queridos, vocês têm que subir para os adolescentes, eu sei. Mas chega aqui na frente, tem uma celebrante que quer subir aqui, a gente está com medo dela cair. Mas vocês aqui, ficam aqui na frente todos. Vem, chega aqui pertinho, por favor. E é que nós levantássemos nossas mãos agradecendo a Deus pelos músicos que nós temos. Eu não sei se vocês sabem, queridos, mas nós começamos o celebrando com um teclado e uma voz. Adivinha quem era? Pois é, era eu. Eu não sei tocar. E aí eu vejo o que Deus tem nos dado. Eu vejo o fato de nós termos não diferença de domingo e de quarta-feira. Então nós louvamos a Deus pelas suas vidas, louvamos a Deus pela tua vida, Gustavo, por estar nos ajudando, por estar liderando esse ministério. Esse ministério, queridos, não basta ter uma boa voz. Esse ministério tem que ter comunhão com Deus. Esse ministério tem que saber lidar com as questões organizacionais da IBAB. Esse ministério exige uma pessoa que ame a Deus, de fato. Então vamos ficar em pé e vamos estender nossas mãos. Por gentileza, desce mais um pouquinho. Eu sei que a mão de Deus não vai para tudo quanto é lugar, mas a gente quer ver a carinha de vocês. Então vamos agradecer a Deus por esse grupo e pela liderança do Gustavo. Pai, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de cantar que a tua bondade nos seguirá. Muito obrigada por cantarmos que tu és fiel em todo o tempo. Muito obrigada por podermos descansar em tuas mãos e agradecermos ao Senhor pela vida de cada músico que tão carinhosamente dedica o tempo de um jeito voluntário para o teu louvor, para a tua glória. Continuamos colocando a vida do Gustavo em tuas mãos, agradecendo pela liderança dele, pelo amor que ele tem às pessoas, pelo link que ele tem feito com a IBAB e o Celebrando é a IBAB, e a IBAB é Celebrando. Muito obrigada. Abençoe-os enquanto eles sobem para tocar, para abençoar os adolescentes e no final dessa celebração, em nome de Jesus, amém. Obrigada, queridos. Podem sentar. Eu queria dar as boas-vindas aos queridos e às queridas que estão aqui presencialmente. E eu também queria agradecer pelos que estão online. Que Deus, pela graça dEle, possa cuidar de você, que você possa sentir esse aconchego que estamos tendo. Nós vamos continuar agora. Eu sou uma filha amada de Deus. E nesse ciclo eu estou trabalhando questões relacionadas à minha identidade. Eu sei que eu sou uma filha amada de Deus, mas eu quero que saia mais daqui e venha mais para o meu coração. E eu também estou lidando com uma fala. Eu quero uma fala mais clara, mais verdadeira. Meu nome é Roseni. Vamos prosseguir então com a leitura. Boa noite, CR. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de baixa autoestima, e nesse ciclo eu estou tratando questões financeiras. Meu nome é Alessandra. Eu sirvo no CR, no acolhimento, na sala de perdas do grupo feminino. Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus. Meu nome é Vanderlei. Eu tenho tratado nesse ciclo de questões relacionadas à procrastinação e ira, e especificamente trabalhando questões do orgulho. Nós vamos ler os princípios e gostaria de pedir para vocês nos acompanhar. Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar
toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas. É certo, quando fazê-lo, provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar as suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Mateus 5:10. Boa noite. Boa noite. Eu sirvo na conexão. Deus abençoe. Boa partilha. Boa noite. Meu nome é Márcia, sou uma filha amada de Deus. E eu lido com a dependência emocional e neste ciclo com a insegurança. Nós vamos ler agora a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Eu sirvo no estande aos domingos e no grupo de passos na AD Alfa, lá em Alphaville. Nós estamos começando uma prática nova. Nós temos o nosso lanche, nós temos um tempo de comunhão, e isso nós continuaremos a ter, mas nós também teremos uma oportunidade para você que quer abençoar a nossa IBAB com qualquer oferta, e essa oferta vai para a nossa comunidade. Então, você pode usar esse Pix aí, e também tem um outro... Will, que fala qual é o Pix exatamente da IBAB. Se tiver, vamos colocar. Mas se você quiser também doar dessa forma, isto. Se você quiser abençoar, queridos, a IBAB é uma igreja que abençoa a muitos. É uma comunidade que eu acredito que encontrei Jesus nessa comunidade, mesmo depois de ter passado por faculdade teológica, de ter feito missões. O Jesus que é doce, o Jesus
que é um gentleman, eu conhecia aqui. Eu conhecia um Deus carrasco. Conhecia um Deus que estava ali querendo acabar comigo. E então, por medo, eu fiz as coisas. Então, eu agradeço muito a Deus essa comunidade e você seja muito bem-vindo podendo atuar. Pode deixar esse Pix aí. Enquanto isso, eu vou dando também os avisos. Próxima quarta-feira, nós estamos terminando o livro e nós vamos ter a lição A Arte de Servir. É a lição Sim. E quem vai ministrar essa lição é o querido Serginho. Vai estar aqui com a gente. Nossa lojinha, depois dos seus grupos de apoio, vamos até a lojinha, que nós vamos ter várias coisinhas que você pode levar e abençoar o nosso lanchinho. Seria possível acender a luz? Eu queria ver o rostinho de vocês. Quem puder acender a luz para ver o pessoal, eu agradeço. Nós temos nosso tempo de oração na sala 9, todas as quartas-feiras às 19h30. Então, você que tem um pedido de oração especial, que queira participar, então vá até com a gente. E nós estamos começando os nossos grupos de passos. Vocês estão muito bonitos. Essa luz tem que ser acesa sempre na hora dos avisos para ver o rostinho de vocês. Você está aqui pela primeira... Olha, estou até olhando os rostos que estão aqui pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, você é especialmente bem-vindo. Todos somos, mas nós temos a nossa reunião para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez de um jeito especial. Então, você que está pela primeira vez, logo depois, quando nós dividimos em grupo, vocês ficam aqui, que vamos falar um pouquinho sobre o que é o Celebrando, bem como o Renato vai estar respondendo algumas perguntas, tá bom? Que você possa ter. Mas nós temos os nossos grupos de passos. E esses grupos de passos, eles estão começando agora no finzinho de fevereiro. E você, se você quiser se inscrever, você online, está no celebrando@ibab.com.br. Nosso e-mail está funcionando, ficou sem funcionar um pouquinho, mas está zeradinho. Se você escrever, você vai receber uma resposta da querida Roseli. Nós estamos dando prioridade para os grupos presenciais. Mas se você estiver fora de São Paulo, você também pode fazer online. Estou vendo tantos rostos novos aqui, rostos de pessoas que fazia tempo que eu não via. É tão bom revê-los. E, queridos, nós temos hoje o querido Renato. Renato vai receber flores, eu acho. É para mim? Claro que é. Roseli, eu fui escolhida, em nome de todos os voluntários, para entregar essa lembrancinha para você, para agradecer a Deus pela tua vida, pela sua liderança na nossa vida. Você faz uma diferença enorme em nossa vida, tá bom? Então, que Deus continue cuidando de você e cuidando de nós através de você. Parabéns. Aqui, vou dar para o Bruce. Puxa vida, ó. Muito obrigada, queridos. É tão bom fazer aniversário bem pertinho do Celebrando. É tão gostoso. Que privilégio quando a gente tem um alvo na vida, não é? Queridos e queridas, eu vou ficar velhinha aqui de 90 anos, se me deixarem subir, se me ajudarem a subir, eu vou ter o privilégio de continuar servindo, de procurar agradar a Deus através da minha recuperação. Renato, as frutas são para você, mas você é muito bem-vindo. Chega aqui. Renato é nosso amigo, muito querida. Ele foi um dos meus professores quando eu me formei. E é um homem que tem um dom de falar de assuntos muito difíceis, com uma leveza, com exemplos. E
tema que eu pedi que ele falasse é um tema complexo, mas tem tudo a ver com o nosso programa. Através dessa palestra, vocês vão entender porque nós não damos pitaco, porque nós entendemos que cada um tem o seu tempo e muitas coisas específicas podem ser claras. Renato, posso orar? Agradecendo a Deus pela tua vida? Pai, muito obrigada pela vida do Renato, pela bênção que ele tem sido para o nosso celebrando e para outros celebrando e para muitos celebrantes, Pai. Muito obrigada. Deixa nossa mente clara sobre esse assunto e que o Renato seja muito abençoado, conforme ele explique para a gente essas áreas tão importantes para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre aqui para falar um tema complexo. Vou tentar não ser tão complexo assim. Sobre o poder do inconsciente. Eu não sei se tem alguma coisa para projetar lá, mas primeira pergunta que eu faço é sobre o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Essa é uma pergunta que me persegue há muito tempo. Será que a gente tem livre-arbítrio? Para a psicanálise, eu vou falar num viés psicanalítico primeiro, depois um viés um pouco mais leve. O livre-arbítrio não existe de verdade. Por quê? Você pode fazer o que você quer, a hora que você quer, né? Você pode matar alguém, mas você tem vontade, às vezes tenho certeza absoluta, né? Quem fala, não, nunca tive, está mentindo. Tem, né? Até quando criança a gente tem vontade de matar o amiguinho que rouba a nossa bola, que rouba a boneca, que faz alguma coisa. Só que não pode fazer isso, porque a gente vai ter consequências. Só que existe um impulso agressivo que a gente tem e que fica guardado em algum lugar. E outros impulsos também, outras pulsões que a gente pode falar. Que lugar é esse? É o tal do inconsciente. E a gente vai falar do poder que esse inconsciente tem de controlar a nossa vida e que a gente não tem controle. Você já pensou como o seu inconsciente influencia as suas atitudes e decisões no seu dia a dia? O tempo inteiro? Tem uma frase do Nietzsche que fala assim: o ser humano, como toda criatura viva, pensa continuamente, mas não sabe. O pensar que torna consciente é apenas a menor parte. É a parte mais superficial. O pior é isso. Aquilo que a gente tem consciência, aquilo que você está pensando agora, o que eu estou pensando, o que nós estamos pensando, é uma parte pequenininha. Alguns estudos dizem que é 5% da nossa mente inteira. E os outros 95%? Aonde estão? Né? Aí vem a tal do inconsciente, que a origem dele é uma origem latina, de inconscius, que significa sem consciência. Só definindo o inconsciente, já que a gente vai falar dele, né? É um processo, ou um conjunto de processos mentais que se desenvolvem sem intervenção da consciência, né? Ou aos conteúdos que não estão presentes no campo da consciência naquele momento. Exatamente agora você tem na sua mente consciente, mais ou menos, 7, 8, 9 informações. Eu aqui falando, né? O seu corpo sentado aí na cadeira, o barulho do ar-condicionado, a luz. Não passam de 7 informações que a gente tem por unidade de tempo. Só que no inconsciente, nós temos milhões de informações que acontecem ao mesmo tempo. E que elas nos influenciam. De repente você está aqui, né, e do nada você começa a se sentir triste. E não aconteceu nada. Mas alguma coisa o teu inconsciente te lançou. Ou uma palavra que eu falei, ou um cheiro que você sentiu, ou uma música que você ouviu. Ou de repente você se sente feliz. Do nada também. Porque vem algo de dentro, que a gente não tem consciência. Quando aquilo se torna consciente, não é mais inconsciente. A questão é como fazer o inconsciente se tornar consciente, né? A ideia de que existem forças fora da nossa percepção, que atuam o tempo todo na gente, e não é uma coisa nova, ninguém inventou isso, não foi Freud que inventou em 1900, não foi eu que inventei agora. Isso existe desde o princípio da humanidade. Há milhares e milhares de anos se tenta buscar que força oculta é essa que atua dentro de nós e que nos controla de alguma forma. Remete a culturas milenares da Índia, do Egito, da Mesopotâmia, da China, né, dos hinduístas, dos budistas, os próprios filósofos, Platão,
Paracelso, e até nas obras de Shakespeare isso aparece, né? Outros filósofos mais ocidentais, por exemplo, René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, que é o primeiro que vai falar de uma mônada que existe, que carrega as informações, o Kant, Schopenhauer, Nietzsche, todos eles falam dessa força oculta que a gente não conhece, mas que nos influencia. E já na psicologia, que é a área que a gente vai acabar entrando, não foi só o Freud que falou disso, o William James, o Wundt, falaram de forças inconscientes, questões inconscientes que não estão na consciência, mas eles não acreditavam na ideia de que existe um inconsciente, existiam coisas inconscientes. E o Freud, né, que em 1900 ele fala, olha, existe um negócio aí, existe um lugar sim. E ele dá o nome de inconsciente. Quer dizer, ele pega esse nome e se apropria para desenvolver a teoria dele. Primeiro ele fala de uma teoria, onde ele divide a mente em 3 instâncias, consciente, pré-consciente e inconsciente, né? E esse inconsciente, os conteúdos que estão ali não estão acessíveis à nossa mente, porque eles estão recalcados. Não é aquela coisa do beijinho no ombro, não é recalque, mas é outra coisa, é recalcado mesmo. Está lá, escondido, guardado, e a gente não tem acesso. E o Freud falou uma coisa, né? Não somos donos da nossa própria casa. Ele considerava isso o terceiro golpe narcísico na nossa humanidade. O primeiro golpe, alguém sabe? Já viu sobre isso? O primeiro golpe foi Copérnico, que falou, olha, a Terra não é o centro do universo, não. Existe um Sol e a gente gira em torno. O segundo golpe foi Darwin, que vai falar da teoria da evolução. Nós não somos tão especiais assim. Darwin que falou. E o terceiro golpe, o Freud, que chega e fala, ó, você não tem controle sobre a tua casa, não. A tua casa é você mesmo, né? Você não sabe por que você faz o que você faz. Você não sabe por que você pensa o que você pensa. Nós temos uma vaga ideia, mas tem influências inconscientes que impulsionam a gente dessa maneira. O Jung também fala alguma coisa assim, né? O inconsciente tinha um papel importante na formação da personalidade, mas o Jung foi além um pouquinho do Freud, e foi uma questão de briga deles. Além do nosso inconsciente pessoal, o Jung falou de um inconsciente coletivo. E ele dá uma visão um pouco diferente para esse inconsciente, né? Onde tinham memórias ancestrais, todos nós possuímos, que são herdadas e comuns a todos nós. Todos nós, eu digo nós seres humanos, né? Talvez alguém aqui não seja um ET, aí é diferente. Mas enquanto ser humano, todo mundo tem essa mesma ideia. E o Jung falou uma coisa. Ele falou que a intuição é uma percepção que vem do inconsciente. O nosso inconsciente, ele pega as nossas memórias, nossas experiências, as experiências da humanidade, né, e percebe o que está acontecendo no momento e tem uma intuição do futuro. Não é que ele sabe o futuro. Ele pega todas as informações que a gente não percebe, ele somos nós mesmos, não é mais uma instância nossa. Pega essas informações, junta com o que está acontecendo na experiência e tem uma intuição. E como é que a gente sente a intuição? É algo visceral, né? Porque a gente consegue diferenciar a intuição de fantasia. A intuição é uma coisa que você sente, você não tem a menor dúvida daquilo. A fantasia é um desejo, né? Já é diferente um pouquinho. Jung vai falar dessa questão da intuição. Alfred Adler vai falar da teoria do poder. O ser humano tem um desejo inconsciente de ter poder. E é assim que a gente leva a vida, buscando o poder. Já ele diz uma frase interessante, que é interessante a gente entender isso, que a Melanie Klein vai trabalhar disso também na psicanálise, mas o modo com que a criança se entrega ao brinquedo, a escolha desse brinquedo e a importância que esse brinquedo tem para a criança, indica uma atitude para o meio do qual a criança vai se fixando com as suas relações e com os demais indivíduos. Observando a criança nos seus jogos, você vai descobrir a atitude fundamental que ela vai ter na fase adulta. Quem destruía a cabeça de bonequinha quando era criança aqui? Adivinha o que você vai fazer quando é adulto? Você quer destruir a cabeça de alguém. Quando a criança está destruindo uma bonequinha, ela tem uma agressividade ali. E ela canaliza para a boneca. E tudo bem, vai levar uma bronca, mas não vai acontecer nada.
A questão é que essa energia psíquica, essa agressividade, ela continua na vida, se não for trabalhada, e você vai querer tirar a cabeça de alguém em algum momento. Só que aí você não pode, você reprime, você recalca essas ideias. E isso fica onde? No inconsciente. Estou falando de um inconsciente meio negativo, né? Que o Roseni falou, primeiro um Deus punitivo, depois tem o Deus bom, né? É mais ou menos a mesma ideia, tá? Porque o inconsciente freudiano é o inconsciente dos recalques, né? Carl Rogers já falava de uma outra coisa, que aí é positivo. O inconsciente, no seu desenvolvimento, ele tem a busca de uma tendência a encontrar o que é melhor para a gente. Todos nós aqui, sem exceção, qualquer comportamento que eu tenho, por pior que pareça no início, é a busca de você encontrar um equilíbrio, de você encontrar algo bom para você. Isso é uma força inconsciente. Acontece é que o ambiente que a gente às vezes vive não favorece isso, na infância, por exemplo, né? Então, Carl Rogers vai falar assim, se você tiver empatia, aceitação incondicional de quem você é e do outro, né? E congruência, agir conforme você pensa, falar conforme você se comporta ou se comporta conforme você fala, você consegue um ambiente favorável para que o seu inconsciente se manifeste de maneira positiva. E eu gosto muito desse parágrafo dele, né? Quanto mais um indivíduo é compreendido, aceito, maior a tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida. E assim ele pode progredir num caminho saudável e produtivo e construtivo. Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, tenho certeza que os que participam aqui sabem o que é ser compreendido e aceito, né? Menor você vai ter necessidade de se defender e de buscar falsas defesas, porque você vai conseguir desenvolver a tua tendência a se construir cada vez mais. Maslow já fala, né, de um desenvolvimento latente, interno, né, que impulsiona o homem a transcender, né, a realizar o seu potencial espiritual. Então Maslow vai falar assim, o inconsciente ele tem algo muito além do próprio indivíduo, que é algo que desenvolve no contato com o próximo, na conexão com algo maior, que seria o seu inconsciente espiritual, né? A gente percebe que existem várias maneiras de falar desse tal inconsciente aí. Eu vou focar aqui um pouquinho, né, nas próximas 3 horas, eu vou focar aqui na psicanálise. Eu vou reduzir, tá? Não vou ficar muito tempo. Mas pensa, que tempo? 3 horas, 1 hora, 10 minutos? O inconsciente não sabe o que é isso. O inconsciente não tem tempo. Não existe tempo no inconsciente, não tem espaço. Não existe eu estou aqui ou ali, distância. Não existe contradição. Não existe não. No inconsciente tudo acontece ao mesmo tempo. E a gente não tem percepção disso, mas algumas coisas escapam. E é isso que a gente tem que buscar. Como é que eu vou encontrar essas coisas que escapam? E que me influenciam todo dia, né? O Freud vai falar disso em 1900, na interpretação dos sonhos, quando ele descreve o primeiro funcionamento do psiquismo. A mente consciente, que é isso que a gente está percebendo aqui. O pré-consciente, que é a memória de fácil acesso, né? Meio geral assim. E o inconsciente, que nós não temos acesso. Não existe um lugar que é o inconsciente, né? E não existe uma memória, né? Eu vou lá e vou buscar aquela memória. O inconsciente é um sistema, ele funciona sozinho, junto com o nosso consciente, pré-consciente. Então, uma memória de fácil acesso é quando você sente um cheiro de um perfume e lembra de alguém que usa aquele perfume. Aquela pessoa não estava na tua mente até agora, né? Aí você sentiu o cheiro do perfume e lembrou dela, ela vem para a tua mente. A memória inconsciente é quando você sente o cheiro de um perfume e começa a ficar angustiado. Nossa, esse perfume não me faz bem. Me dá náusea, fico ansioso, fico depressivo e eu não sei porquê. Esse não sei porquê é a memória que você esqueceu. A lembrança que não está lá, mas está lá, em algum lugar. E a gente precisa buscar isso para tentar entender o que está acontecendo. É mais ou menos esse gráfico geral que o pessoal usa, né? 5% consciente, um pouquinho pré-consciente e todo o resto da nossa mente, que nem um iceberg, é inconsciente. É uma instância do psiquismo que é misteriosa para nós mesmos, nós não temos acesso a ela, né? Mas tem um sentido. E como eu encontro esse sentido? Nos sonhos, todo mundo sonha. Eu não sonho, sonha, só não lembra, mas sonha.
Ainda bem que a gente sonha, porque é para dar uma equilibrada no sistema, né? Nos esquecimentos, sabe quando você esquece o nome de alguém? É o inconsciente falando, às vezes. Nas paixões, alguém já ficou apaixonado aqui? É totalmente inconsciente, né? A paixão é a loucura em pessoa, porque depois você cai na real e a pessoa passa a ser um ser humano que nem você. Mas na paixão não existe essa coisa. E nas repetições, a gente já falou aqui uma vez sobre repetição. Por que a gente repete? Porque está no inconsciente e a gente não tem acesso a isso, né? Nossos verdadeiros desejos e traumas, eles são banidos da consciência porque eles são dolorosos e eles ficam lá no inconsciente, né? E que a gente não tem acesso. E o Freud vai chamar isso de recalque, a força que segura esse material lá para dentro, que são as resistências. Lacan já fala que a gente não tem um inconsciente, o inconsciente é construído, ele é estruturado. Estruturado como? Quando a criança começa a falar. Até a criança não tem acesso à linguagem ainda, esse inconsciente não está formado. Quando ela começa a aprender a língua, geralmente a língua materna, ela começa a desenvolver esse inconsciente. Esse inconsciente é estruturado na linguagem. Antes, ela tem só um monte de forças que acontecem ali que ela não nomeia. Quando ela vai aprendendo, ela vai nomeando que ela está com fome, que ela está com sede. Aí ela vai entendendo um pouco e esse inconsciente vai se manifestando. Então, toda vez que você se depara com situações que causam grande sofrimento, por exemplo, traumas, né, inconscientemente a gente reprime, a gente recalca aquele conteúdo como uma forma de defesa. Tá? Mas o que acontece com aquilo que foi recalcado? Ele fica lá guardadinho no inconsciente e não faz nada? Não, né? Ele volta. Só que ele não volta da forma que ele foi. Ele volta disfarçado, né? Ele volta como a gente chama de retorno do recalcado, né? Ele volta de uma forma de disfarce, para que ele possa passar para a consciência, essa força. Ele volta na forma de sintoma. Então, se você tem um sintoma de comportamento compulsivo, se você tem medos, né, alguma doença psicossomática, questões, né, de relacionamento, problemas com dinheiro, né, com sexualidade, com um monte de coisa, as causas disso estão no nosso inconsciente. Por isso que a psicanálise se diferencia das outras abordagens da psicologia, não que ela é melhor ou pior, é que ela aborda esse inconsciente. A psicanálise, a psicologia analítica, ela vai nesse inconsciente tentar entender que dinâmica está acontecendo ali, que gera um conflito e que vira sintoma. Eu vou falar alguns exemplos daqui a pouquinho. Estou dando uma introdução, tá? É só uma introduçãozinha para a gente entender o que é isso aqui. E a cura vem com a análise desses conteúdos que estão reprimidos. Eu tenho caminhos para chegar lá, eu já vou falar deles, né? Que provoca a liberação para que eu invista essa energia psíquica, que a gente chama de libido, em algum outro lugar mais saudável, né? Onde eu possa desenvolver minha capacidade de amar a mim mesmo, amar o próximo e produzir. A cura para a psicanálise é o indivíduo que ama e produz. Acho que eu estou longe disso, tem que fazer mais análise. O sentido do sintoma é a chave para o conhecimento. Todo sintoma tem um sentido. E eu tenho que entender que sentido é esse. Porque o Freud falou uma coisa interessante. Onde há um sintoma, existe uma amnésia. E o sintoma, e essa lacuna, né, na memória, é preenchida por esse sintoma. Então o sintoma está no lugar da amnésia. Eu vou dar um exemplo bem simples. Estou com dor de cabeça crônica. Tomo um remedinho, a dor de cabeça vai embora. Aí passou o efeito do remédio, a dor de cabeça volta. Se não for nada físico, né, problema de coluna, essas coisas todas, e é uma doença que a gente vai chamar de psicossomática, aquela dor de cabeça é o caminho para o inconsciente. Se eu tomo um remédio, a dor vai embora, como é que eu acesso o inconsciente? Tem outras formas, mas não pela dor. A dor foi embora, mas ela vai voltar. Então tem que tomar cuidado com o sintoma. Sintoma é uma manifestação do inconsciente. É esse poder que o inconsciente tem de gerar sintomas para que a gente possa se conhecer. Por quê? Sintomas são a expressão de conflitos da mente, conflitos psíquicos. Por exemplo, uma pessoa que tem desejos sexuais considerados sujos por ela mesma ou pela sociedade, pode desenvolver, tá? Não é que todo mundo que tem toque tem isso. Pode desenvolver
Um sintoma de toque, por exemplo, de querer lavar a mão o tempo todo. Ela quer lavar a mão, tá, lava a mão, lava a mão, lava a mão, mas não consegue encontrar o caminho e isso volta. Pode indicar que existe um conflito psíquico ali. Não que ela está certa ou errada, é um conflito. Tá? Uma pessoa que está obesa, por exemplo, ela pode estar inconscientemente se protegendo de um abuso que ela sofreu na infância. Abuso moral, abuso sexual, ou qualquer coisa que aconteceu ali. Então ela se protege através da comida, por exemplo. Alguém que sofreu rejeição na infância pode desenvolver problemas em se relacionar afetivamente com qualquer pessoa. Aí fica aquela coisa, né? Eu nunca gosto de quem gosta de mim. E quando eu gosto, a pessoa não gosta. Acho que isso nunca aconteceu com ninguém, né? São conflitos que estão na mente. Cada pessoa tem um conflito maior, conflitos menores. Uma fobia, por exemplo, pode estar escondendo um desejo inconsciente, vou falar bem psicanaliticamente agora, de tomar o lugar da mãe ou do pai quando criança. Por exemplo, eu gosto de estar do lado da minha mãe, quando eu sou bebê, criancinha, 2 anos, 4, 5 anos, até ali mais ou menos, né? Só que tem meu pai. Eu preciso me livrar desse pai, porque ele está no lugar que eu quero estar. Né? Esse é o famoso complexo de Édipo, que é inconsciente. Que todo ser humano passa por isso. Só que a gente não tem consciência disso. E só vai ter consciência quando vai fazer análise ou estudar psicanálise. Porque é uma visão freudiana. Mas eu não posso tirar meu pai do lugar dele, porque ele vai me punir. Né? Então, em vez de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou gostar do meu pai, vou reprimir o meu desejo pela minha mãe, né? E vou passar a ter medo de sapo. Qual é o sentido disso? O que o sapo tem a ver? Só se beijar vira príncipe, mas não é isso, né? Não tem nada a ver. O inconsciente não tem tempo, não tem espaço, não tem lógica consciente. Ele faz o que ele tem que fazer. Então o meu medo de ser punido pelo meu pai, eu liguei para um sapo. Aí toda vez que eu vejo um sapo, eu tenho angústia, tenho pânico. Não adianta tirar o medo do sapo, eu tenho que dizer, que desejo que está lá dentro? O que está acontecendo? Que dinâmica acontece no meu inconsciente? Né? Isso é um exemplo, tá? Não é todo mundo que tem medo de sapo, tem isso. E nem todo mundo que passa por isso tem medo de sapo. Né? Tem o lado positivo. Eu não posso tomar o lugar do meu pai, né? Para, por exemplo, estar com a minha mãe, com 5 anos de idade. Eu recalco o desejo de estar com a minha mãe, né? Me identifico com esse pai, passo nossa, esse é o meu pai herói, e vou buscar minha mãe aonde? Nas minhas relações. Vou buscar uma mulher, uma relação, uma profissão, qualquer coisa que represente essa colocação. Isso é algo positivo, a gente vai chamar de sublimação, tá? Que é o que a gente busca na análise. Doenças psicossomáticas, enxaqueca, alergias, tensões musculares, etc., sem causas orgânicas aparentes, são expressões desse inconsciente, desse conflito psíquico. Aí tem um parágrafo aqui que eu gosto. As pessoas se apaixonaram por parceiros inadequados, fizeram uma ligação inconsciente entre amor e sofrimento, né? E vivem à espera de que seus parceiros mudem seu comportamento e aprendam a amar. Quem nunca ouviu isso? Um dia ele muda, né? Eu vou continuar aqui nessa relação porque aquela pessoa vai mudar. Ela só vai mudar se ela quiser mudar. Você não tem o menor poder de fazer o outro mudar, a não ser que o outro se permita, né? Ninguém vem num grupo amarrado. Você não consegue trazer amarrado. Você pode falar, olha, tem um grupo, e a pessoa vem. Ela tem um desejo de mudar. Se ela não tiver, não adianta você querer mudar ela, tá? Várias pessoas que a gente atende, quando atende casal, não, um dia ela muda, um dia ela vai entender. Não vai, né? E você está nessa relação não por causa dessa pessoa, você está na relação porque você fez uma ligação inconsciente que amar é sofrer. E se a gente não entender o amor e o sofrimento que você conectou, que não é isso, né? Mas é isso que você aprendeu na vida, porque você viu seus pais quando criança, eles brigavam o tempo todo. Aí você faz uma associação, nossa, meus pais se amam, mas eles brigam, então amar é brigar, amar é sofrer. Você faz uma ligação inconsciente, essa força fica lá impulsionando. Então, acho que vocês vão se identificando com essas coisas, né? Cada um já percebeu alguma coisa, então já imagino que você já percebeu, ou já saiba, que você é neurótico, né?
Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. No mínimo, você é neurótico. Eu também sou. Somos neuróticos. Ou eu sou neurótico histérico, por exemplo, e para onde vai meu conflito do inconsciente? Para o corpo. Uma doença física, psicossomática. Ou você é um neurótico obsessivo, onde a sua doença vai para a mente. Pensamentos ruminantes, né? Dúvidas e dúvidas e dúvidas. Ou você é um neurótico fóbico, vai para um sapo, vai para um elevador, vai para o avião, vai para algum lugar. Tudo isso são expressões de conflitos inconscientes que estão lá nos níveis mais profundos da nossa mente. Por quê? Os neuróticos sofrem de lembranças que não lembram, mas se repetem. Eu não lembro algumas coisas da minha infância, mas a força está ali, de um trauma que eu tive. E eu vou repetir isso até tentar resolver um trauma inconsciente nas minhas relações, na minha profissão, né? Na busca do dinheiro, etc, etc, etc. Né? Nos vícios, né? E nas compulsões que a gente tem, nos sintomas que a gente traz. Por exemplo, se em algum momento da tua vida seus pais passaram por dificuldades financeiras, ou você teve uma relação complexa com o dinheiro, essas memórias podem estar lá inconscientes, você não lembra disso, você reprimiu, você recalcou, mas elas estão agindo em silêncio, influenciando a sua relação hoje com o dinheiro. Sabe aquela pessoa que, eu trabalho, eu produzo e eu não consigo ganhar dinheiro? Tem um conflito aí, tem um sintoma. E esse sintoma não está no aqui e agora, né? Esse sintoma está lá atrás e a gente tem que buscar ele. Tá? Sabe quando você conhece alguém pela primeira vez e de repente, do nada, sente aquela paixão, amor à primeira vista? Não tem lógica. Ou você sente o ódio à primeira vista, já também tem isso, né? Nossa, não fui com a cara daquela pessoa. Nem conheço ela, nem sei quem ela é. Né? E aquela ideia de a primeira impressão é que fica, nem sempre funciona. Para mim nunca funcionou. Já olhei para a gente e falei, nossa, que pessoa chata, é meu melhor amigo até hoje. Tem uma outra pessoa que eu conheço e falo, olha, essa pessoa está afim de você. Deus me livre, estão casados há 25 anos. Né? Quer dizer, a primeira impressão nem sempre é que fica, mas tem algo ali que é inconsciente, né? Uma aversão inexplicável, uma paixão à primeira vista, são conexões, associações que a mente inconsciente faz entre, por exemplo, a aparência física, a roupa que a pessoa está usando naquela hora, o cheiro do perfume, a cor do cabelo, né? O comportamento que ela está fazendo, o jeito de andar. Alguma coisa ali te pescou. E você não sabe o que é e você se apaixonou. Ou você odiou. Né? Alguma coisa assim, sem que você perceba. Então, quantas vezes já passou por isso? Quantas vezes você já perguntou por que eu comprei aquele carro? Né? Por que eu me apaixonei por essa pessoa? Por que eu torço para o Corinthians? Né? Esse é o maior trauma ultimamente, mas tudo bem. Por que eu quero isso? Por que eu quero aquilo? Né? Ninguém fala, eu sei que está jogando agora, mas ninguém precisa falar qual está o resultado, eu não quero nem saber. Deve estar perdendo, claro. A gente quer o tempo todo. Nós queremos, e para cada desejo consciente, existem, 10 ou muitos, como Irving Yalom fala, há 10 aguardando no inconsciente. Né? Eu quero esse copo d'água. Pronto, agora eu quero uma coca, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um suco, quero um chazinho que estava bom. Né? Tem desejos que estão lá no inconsciente que eu não sei quais são. Não vai me satisfazer, eu sempre quero mais. Comprei um celular, agora moderno aí, sei lá, iPhone 2000, sei lá que número que está hoje. A hora que você está com ele na mão, você já não quer mais ele, você quer outro. Porque saiu um melhor. E a mídia usa isso o tempo todo para a gente. Usa as forças do inconsciente. Né? A vontade não cessa de nos dirigir, pois assim que um desejo é alcançado, existe outro, existe outro, existe outro, existe outro o tempo todo. Né? E essas lembranças que geram desejos, os desejos que estão guardados, lembranças que estão reprimidas, elas não vêm à mente porque existem defesas. Mecanismos de defesa, tem milhões, vários. Vou falar de alguns aqui, rapidinho. A regressão. Em algum momento da tua vida, na infância, por exemplo, no momento em que você foi desfraudada, tiraram a tua fralda, aconteceu alguma coisa ali. Você marcou um ponto que a gente chama ponto de fixação, isso fica inconsciente. Aí você não consegue ganhar dinheiro na vida. E o que tem a ver? Dinheiro tem a ver com a fralda. Fase anal, que a gente chama na psicanálise. Se eu não entender esse movimento, eu nunca vou conseguir resolver o que está acontecendo hoje. Né? Eu tenho que voltar lá.
que aconteceu nesse meu desenvolvimento? Que ponto que eu fiquei fixado? Né? Tirei a chupeta, não queria. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou isso, vou fazer um monte de outras coisas. Ou naquele momento em que aconteceu isso, houve uma perda muito grande na família, uma briga na relação, eu apanhei, ou eu sofri um trauma, e eu vou carregar isso para a vida. E vou desenvolver sintomas que estão ligados a esse ponto de fixação, né? Que isso é a regressão. Sabe aquela pessoa, eu passo aquela pessoa que está no supermercado, o caixa está demorando, ela começa a fazer escândalo. Alguém já viu isso? Ou já fez isso? O escândalo é uma criança chorando, porque não foi do jeito que ela queria. A não ser que, claro, aconteça alguma coisa. Sabe aquela pessoa que sai batendo em todo mundo? Que eu sou aquele que bate, que destrói? É a criança ali, né, que roubaram a bola dela e que ela não conseguiu lidar com isso. E ela precisa se impor, e quando acontece alguma coisa, ela regride, ela passa a ter atitudes infantis. Tá? Para compensar isso, isso é um mecanismo de regressão. Aí alguém está falando, eu faço isso, mas não tem nada a ver. Esse é outro mecanismo, é a negação. Né? Então não tem jeito, você vai estar em algum lugar. Né? É dizer não ao outro como uma forma de se defender a si mesmo, né? De alguma situação que cause dor, desprazer. E um lugar que é muito sério, onde isso acontece, é no luto. A gente nega a morte, né? Porque é insuportável a perda de alguém ou a nossa própria morte, né? A dor da perda é muito grande. Então a gente tem um mecanismo de negação, que é a primeira fase do luto, e que é superado e que precisa passar por ele, mas é inconsciente, né? A formação reativa, né? Sabe quando você tem amor, aquele amor maravilhoso pelos animaizinhos, e você pega todos que estão na rua e leva para casa, né? Tudo bem, eu acho bonito isso também, né? Tem que ter uma casa grande para cuidar dos animaizinhos. Mas pode ser um ódio mortal que você tem do teu irmãozinho que nasceu quando você tinha 2 anos. Você transforma o ódio numa emoção contrária, num amor, né? Ou, né, é a inversão de sentimentos diante de um objeto de desejo. Por exemplo, se eu possuo um apreço ou um amor por algo ou alguém, mas sabe que esse sentimento, seja por razões sociais ou pessoais, não é correto, o indivíduo não admite o que sente e passa a ter emoções opostas extremas. Por exemplo, uma mulher, né, gosta de um cara, né, mas esse cara é casado, né, e ela não pode aceitar, porque ele é casado com a irmã dela. É um caso que o Freud traz aí, mais ou menos isso. Ela começa a ter ódio desse cara. Odeio. Não quero essa pessoa perto de mim. Odeio. No fundo, o que ela está escondendo? O amor que ela tem por ele. Mas esse amor é inaceitável para a família, para a sociedade, para ela mesma. Só que ela não sabe disso. A questão é essa. Ela acha que ela odeia de verdade. E quando ela vai fazer uma análise, esse ódio pode virar um sintoma, e na análise do sintoma ela vai perceber, na verdade eu gosto dele. Ela aceita isso, e vai poder fazer alguma coisa com isso, né? Por exemplo, mata a irmã e fica com o cara, né? Não, isso não é uma ideia, é uma brincadeira, tá? Já vi gente que falou, é isso aí. Não, né? Simplesmente isso, né? Ela vai ter que lidar com esse desejo. Racionalização é explicar tudo, né? É afogar os sentimentos e tentar explicar tudo o que está acontecendo através da lógica, né? É um mecanismo de defesa elevado. Usa-se a racionalização, a lógica. E sabe aquela pessoa que faz de tudo para provar que ela está certa? É um mecanismo de defesa. Tem alguma coisa ali. Ela tem que estar certa o tempo todo, né? Tem alguma coisinha ali pegando. Deslocamento é quando a gente pega as nossas emoções, por exemplo, geralmente a raiva, né, e joga para longe. Eu vou dar um exemplo simples, isso é fácil de entender. Eu apanho do meu pai em casa, só que eu não vou brigar com ele, porque eu vou apanhar mais. Então eu vou para a escola e bato no menininho, provoco bullying. Faço bullying com alguém que é mais fraco que eu, que é mais sensível, que é mais menos favorecido, qualquer coisa assim. Mas na verdade o meu ódio é pelo meu pai, porque ele me bate. Então eu acabo compensando, deslocando para algum lugar mais fácil de ter isso. E a projeção é quando eu projeto no outro aquilo que eu não consigo olhar para mim. Você é egoísta demais, né? Na verdade você está falando de você mesmo, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Não se deve esquecer a seguinte regra: o inconsciente de uma pessoa
se projeta sobre outra pessoa. Isso é, aquilo que alguém não vê em si mesmo, passa a censurar no outro. Todas as intolerâncias estão baseadas nisso. Eu sou intolerante com alguém por alguma coisa que ela tem, é porque eu não consigo ver dentro de mim aquilo que ela também tem. E eu tenho dentro de mim, mas eu não consigo olhar para isso. Então eu projeto e ataco. Tá? E a sublimação é o melhor dos mecanismos de defesa, é quando você pega impulsos de natureza sexual ou agressiva que são não aceitos e transforma em algo aceito. Eu dou um exemplo simples, né? Lembra, eu falei da agressividade. Eu quero picotar todo mundo quando eu sou criança, né? Pego meus bonecos, picoto tudo, corto o braço fora, faço um monte de coisa. Aí eu vou crescendo, essa energia psíquica está lá de agressividade, ela tem que ir para algum lugar. Eu não posso sair matando todo mundo e cortando todo mundo, né? Esquartejando as pessoas. O que eu faço? Eu viro médico, né? Cirurgião plástico. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas de uma maneira aceitável e que vai ajudar o próximo. É uma sublimação de um impulso agressivo. Ou eu viro um açougueiro e faço a mesma coisa com a carne. É para canalizar, mas é inconsciente isso, tá? Não é, eu vou virar assim para fazer. Não tenho a menor ideia. Ou eu pinto um quadro e jogo no quadro meus impulsos. Viro uma obra de arte, faço um vaso, né? Eu viro um artista, né? Onde eu posso colocar para fora todas essas questões, um poema, um livro, vira corintiano, essas coisas todas. Então, enquanto a gente teme conscientemente não sermos amados, isso também é uma forma de defesa. O que acontece? Né? O medo que eu tenho é de amar. Muitas vezes, quando eu não consigo me relacionar com alguém porque eu acho que eu não sou amado pelo outro, no fundo, eu tenho medo de amar. Porque amar dói. Para mim, né? Para a pessoa que pensa isso. Só que é inconsciente. A gente tem essa questão. E como chegar lá? Como chegar nesse inconsciente? Freud começou com a hipnose, acesso ao inconsciente, traz as memórias, trabalha com sugestão, vai às causas, livre associação. Fala o que vem à mente para alguém. Isso é transferência, também é uma defesa, mas é uma coisa que chega ao inconsciente. Mas o que interessa para a gente são 3 coisinhas. Os sonhos. O sonho, né? Freud descobriu que o conteúdo desses sonhos sempre está relacionado à realização de um desejo. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas quanto mais adulto a gente é, mais deformado o sonho vem, né? Então eu sonho com alguma coisa que eu não entendo. Nossa, que sonho maluco, eu não entendo isso. Aí você vai lá, né, analisa e percebe que o teu desejo era um infantil. A criança, quando ela tem vontade de chupar um sorvete, tá? Com o que ela vai sonhar? Com sorvete. Agora, se um adulto sonhar que está chupando um sorvete, não quer dizer necessariamente um sorvete. Tá? Aí cada um pensa e analisa o que isso pode significar, né? Esse é um deslocamento no sonho. O sonho desloca, o sonho condensa, o sonho faz outras ideias. Outra forma, aliás, Mário Quintana fala uma coisa interessante, né? Não desça os degraus do sonho para não despertar os monstros que estão dentro de nós, né? Atos falhos. Você já sabem o que seria ato falho? Né? Ato falho é, por exemplo, esquecer o nome de alguém quando você está falando, né? Ou, por exemplo, mandar o e-mail para a pessoa errada. Ou botar a culpa no corretor do WhatsApp. Escreveu uma coisa, saiu a coisa errada. Não, foi o corretor. Não foi o corretor, às vezes foi você mesmo. Às vezes é o corretor, mas às vezes é você, né? Uma pessoa que esqueceu, né, alguma coisa na casa de alguém. Eu gosto tanto dessa pessoa que eu vou embora e esqueci a chave do carro lá, só para eu voltar lá e pegar. São realizações de desejos inconscientes através de atitudes, comportamentos, linguagem e etc. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Xistes. Xiste é interessante, né? Os xistes, eles estão muito ligados, né, a desabafar aquilo que a gente não pode falar, através de uma piada, de uma coisa rápida, né, para que eu provoque o riso no outro e juntos a gente possa transgredir, quer dizer, falar o que está acontecendo dentro de mim, de alguma maneira. Tem alguns exemplos interessantes, né?
O xiste, ele ajuda a descarregar a agressividade através de alguma atitude rápida. Por exemplo, você tem uma mãe que bate em você. Aí você põe na plaquinha dentro do seu... A mãe te bate sempre, todo dia ela te bate, né? Com o chinelo ali. Agora não pode mais, mas antigamente batia, né? Aí você põe uma plaquinha na porta do teu quarto e coloca: entre sem bater. Né? É duplo sentido. Entre sem bater, você pode entrar, mas não me bate, pelo amor de Deus. Né? Isso é um xiste, provoca risada, alivia a angústia. Né? Democracia é quando eu mando em você, e ditadura é quando você manda em mim. Né? Isso é uma forma de falar: olha, é hipocrisia isso que você está falando. É democracia quando você manda em mim, mas ditadura quando eu mando em você, então é complicado. Né? Outro xiste que eu li uma vez é: o pior não é morrer, é não poder espantar as moscas. É pesado, tem algumas pesadas aí, mas é uma forma de, né, de falar, de botar para fora aquilo que está te angustiando, de alguma forma. Por exemplo, a pessoa é policial, né? Aí ela vai falar: eu não gosto de sabão, eu prefiro detergente. Dá para entender? Detergente tem um duplo sentido, né? Isso é um xiste. Quando eu junto palavras para significar outra coisa, quando eu falo uma piada rápida, né? Eu gosto muito de xiste porque alivia pra caramba as angústias que a gente tem. E o Jung vai falar do inconsciente coletivo, né? Como uma parte abissal da nossa mente, construída por informações e impressões herdadas pela família, indivíduos de fora, sendo um campo para guardar ideias pré-concebidas, onde esconde nossos traços mais íntimos. Ele fala de arquétipo, né? O que seria? Um conjunto de memórias e imagens que são compartilhadas pela humanidade. Todos nós sabemos o que é maternidade, isso é humano. Paternidade, né? Sombra, alma, aranha, cobra, traição, representações que são universais, né? Deus, todo mundo fala, quando fala Deus, todo mundo sabe o que é, né? Porque é da humanidade, né? As pessoas sabem, não preciso explicar, as pessoas sabem, está dentro da gente, a gente tem acesso a isso, né? E enquanto Freud propunha que cada indivíduo fazia a sua história sozinho, Jung foi ali e falou que todo mundo partilha, né, de um vínculo social, né, que também complementava o pessoal. Está acabando já? Por exemplo, a ideia de Deus. Nos nossos antepassados associaram Deus a um homem de barba branca, velhinho. Muita gente, quando reza para Deus, ora para Deus, já imagina essa imagem automaticamente, porque é universal. Né? A gente tem essa imagem que é um arquétipo que está lá colocado no nosso inconsciente e que tem força, muita força. E independe até da religião. Pessoas judaico-cristão, né, têm a mesma imagem ou ideia de Deus como se fosse, né, arquetipicamente um sábio, de alguma forma. Mas o inconsciente não é só negativo como o Freud traz. Existe um inconsciente em força, né, positiva, né? Não é só um depósito de traumas, possui também habilidades. E Viktor Frankl, né, ele fala assim: assim como se tornam inconscientes ideias que foram rejeitadas, tornam-se inconscientes valores acolhidos na infância que estão presentes na procura do sentido. Ele vai chamar isso de inconsciente noético ou inconsciente espiritual. O poder que o nosso inconsciente tem de fazer nos conectar com o outro e com Deus. Os sonhos, por exemplo, são um caminho para o inconsciente, mas não para o inconsciente freudiano, segundo Frankl, mas para esse inconsciente espiritual. Eu queria falar de dois sonhos que eu tive há um mês, mais ou menos, é coisa rápida. Primeiro sonho, eu sonhei com meu avô. Meu avô já falecido há bastante tempo. Ele estava sentado, tinha um monte de gente, ele estava sentado um pouco triste, mas quando ele me viu, ele me chamou no sonho. Eu cheguei nele, eu fico até arrepiado. Eu abracei e a gente chorou junto no sonho por muito tempo, né? Inconsciente não tem tempo, ali foram horas. Eu senti cheiro, eu senti o toque da pele, eu ouvi a voz. E eu acordei chorando e continuei chorando por mais uma hora, porque como se ele estivesse ali. Esse foi um sonho. Um outro sonho, parece louco, mas... Um outro sonho, eu estava num grupo de pessoas, mas as pessoas estavam me rejeitando, me julgando,
E adivinha quem estava ali? Silvio Santos, no sonho. Eu falei, por que esse cara tá bom, estava no sonho. E ele chega para mim e me olha com uma cara de você está fazendo alguma coisa que não devia estar fazendo. E eu cheguei desesperado para ele no sonho e falei, o que eu estou fazendo de errado? O que eu não estou vendo? Ele voltou, ele estava indo embora. Ele voltou, olhou bem nos meus olhos e me deu a mão e falou assim, você vai descobrir. Mas ele não falou com palavras, ele falou com a mente. A gente capta tudo no sonho, né? Sonho pode tudo. Eu acordei. Isso, primeiro sonho com meu avô. Não passou uma semana, eu sonhei com o Silvio Santos. O que tem a ver? Aí eu comecei a fazer minhas conexões malucas. Silvio Santos, Cenoura Abravanel. Quem era o avô do Silvio Santos? Olha onde eu fui, né? O avô do Silvio Santos se chamava Isaac Abravanel, judeu. Qual o nome do meu avô? Samuel Isaac, judeu também. Religiosidade, né? Espiritualidade, dos dois lados. E uma questão com o Silvio Santos que tem tudo a ver com uma questão minha atual. Claro que eu não vou falar aqui, que eu vou ter que falar minha vida inteira, mas né, um dia eu até falo, mas fez todo sentido através dessa espiritualidade do inconsciente espiritual que o Viktor Frankl fala. Eu conectei o avô, essa associação do avô, Samuel Isaac, meu avô, com o avô do Silvio Santos. Por associação, quem é o Silvio Santos no sonho? Sou eu mesmo. E chegar nessa conclusão me abriu um insight que eu tenho que levar para as minhas análises e tentar entender essas questões. Foi muito profundo, porque os dois tiveram uma emoção muito profunda. Esse é o poder do inconsciente, de nos mostrar respostas que a gente precisa, né? E a gente precisa olhar para isso, né? O homem de hoje conhece a saciedade de fato, o fato de possuir nossos instintos, como Freud fala. O que a gente tem que mostrar é que ele possui também espírito, liberdade e responsabilidade. E só conhecendo o inconsciente é que a gente consegue abarcar tudo isso de alguma maneira. A gente precisa olhar para esse inconsciente e encontrar as nossas verdades, mesmo e talvez principalmente que elas sejam terríveis, as mais terríveis. O Nietzsche fala assim, a verdadeira questão é quanta verdade você consegue suportar. Porque olhar para o inconsciente é encontrar as nossas verdades. Boas, ruins, mas está tudo ali. Nós somos tudo isso. Isso traz uma liberdade e uma responsabilidade imensa. Porque enquanto você não tornar consciente o inconsciente, através dos sonhos, atos falhos, dos xistes, de tudo que a gente falou, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Vai botar a culpa em algo fora de você. E quando você conhece o teu inconsciente, torna consciente o seu inconsciente, não tem mais destino que não dependa de você. Então, e esse tal livre-arbítrio? O que seria isso? Acho que o próximo tem uma musiquinha, se eu não me engano. Isso. Então, só para a gente encerrar, nada, vou falar o que o Paulo Coelho falou no comecinho. Nada do que eu planejei está acontecendo. Dei o melhor de mim, segui meus sonhos, fui fiel a Deus. Entretanto, as coisas não parecem caminhar para frente. Meus esforços não estão sendo recompensados. Deus parece que está surdo, porque Ele não escuta a minha voz. Isso foi o Paulo Coelho que disse. E eu digo, mas ao tornar o inconsciente consciente, eu me dei conta de que quem não estava ouvindo era eu mesmo, e não Deus. Eu não escutava os sinais que o inconsciente estava mandando nos meus sonhos, naquilo que eu falava e não percebia, nas brincadeiras e piadas que eu mesmo fazia, para aliviar minha própria angústia. Outros momentos o inconsciente falava através de um amigo, de um texto que eu li, de uma palestra que eu acabei de assistir. Quando aprendemos a escutar o inconsciente, Hermann Hesse já disse, o acaso não existe. Quando alguém encontra algo de que verdadeiramente necessita, de que deseja, não é o acaso que proporciona, mas a própria pessoa. Seu próprio desejo, sua própria necessidade o conduzem a isso.
E quando isso acontece, gente, a gente passa a se conectar com nós mesmos. A gente passa a se conectar com todos os outros que estão à nossa volta. E com tudo aquilo que faz sentido para a nossa existência. Então talvez esse seja o tal do livre-arbítrio que o inconsciente tem como poder. Escolher ser quem realmente nós somos. E se tornar o consciente e o inconsciente consciente. Se responsabilizar pelos nossos próprios destinos. Simples assim. Obrigado e boa noite. Queridos e queridas, a pergunta que nós vamos ter no nosso grupo, nos nossos grupos de apoio é: o que tenho repetido na minha vida? O que eu tenho repetido? Pode acender um pouquinho mais luzes, por gentileza? Acho que deu para entender um pouquinho. Por que no celebrando nós não damos conselho? Dá para entender? Dá para entender? A pessoa não vai ouvir, porque ela não consegue ouvir. Tá claro para todo mundo vê, menos a pessoa. Conhece essa situação? Então não é falando. Uma outra coisa que o Renato falou é que eu não tenho como fazer alguém fazer o que eu quero, não é mesmo? Eu não tenho. A pessoa tem essa decisão. E aí, muitas vezes, a gente quer, quando ele mostrou aquele iceberg que tem a pontinha, não é? O que nós estamos vendo é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ali embaixo que nós não damos conta. O Celebrando é um programa para pessoas que querem olhar essa inconsciência, querem perceber, querem permitir que essa inconsciência venha. Mas uma coisa que a gente fala, Renato, aqui, o Evangelho de Cristo, ele vem de um jeito respeitoso. Deus é tão bondoso, Jesus é tão bondoso, ele não abre a gente como uma banana, sabe? Você tira 3 casquinhas e a banana fica peladinha. Não, é como uma cebola. Cai uma folhinha aqui, você fala, puxa, isso aqui é transferência. Essa pessoa que eu digo que fez tanto mal para mim, né? Talvez nem foi isso tanto, talvez eu transferindo para ela. Enfim, nos nossos grupos de apoio agora, a pergunta vai ser: o que eu tenho repetido na minha vida? Você que está aqui pela primeira vez ou que não vai para o grupo, então tudo bem, tá bom? Os líderes vão estar lá. Então, pode colocar aqui, por gentileza, as salas. Fique em pé um pouquinho, por favor. Dê um abraço em quem está do lado, se você puder, por favor, um abraço. Tem muita coisa para digerir nessa palestra. E quem está aqui, o Renato vai ficar aqui para responder algumas perguntas, tá bom? Renato vai estar aqui para responder algumas perguntas. Então, não precisa sair. A única coisa que eu vou pedir é que você venha um pouquinho para frente. Então, vá para os seus grupos, que Deus abençoe ricamente as suas partilhas. Você pode ir para a sala, alguém vai ajudar.